Olha só essa escalação do Flamengo que entrou em campo no jogo de ontem na vitória contra o Sampaio Corrêa. É claro que é início de temporada, o Flamengo só fez uma partida com o time titular, aquela equipe que a gente aguarda na decisão de domingo contra o Botafogo, mas o Botafogo também só fez um jogo com a sua equipe titular, a principal, neste ano de 2025, então tá tudo equilibrado e a gente vai ver, né, no domingo o que vai ser esse jogo, se vai ser uma partida equilibrada, se de repente pode até pintar aí um placar mais elástico, uma goleada para os dois lados, não sei não. Botafogo sem técnico, Bruno Prado, mas perdeu jogadores também importantes, como Thiago Almada e Luiz Henrique, dois titulares, e algumas peças de reposição no banco de reserva. Se perdeu peças ali no banco do Botafogo, a segunda unidade de força ficou um pouco prejudicada, mas o Botafogo mostrou contra o Fluminense um poder de reação mesmo sem técnico, e esse time até apresentou um futebol parecido com aquele intenso do ano passado, Bruno Prado. Então a gente já está aqui projetando, é claro, falando de Flamengo e Sampaio Corrêa, mas já projetando essa Supercopa do Brasil domingo com a transmissão da Jovem Pan. Bruno Prado. Bom, boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. Eu acho que é um jogo equilibrado, é um jogo único, então isso deixa as coisas mais equilibradas. Os times que estão em pré-temporada já estão disputando competições que valem pontos, mas estão, na verdade, em pré-temporada. Ontem o Felipe Luiz começou com 11 jogadores diferentes do time que iniciou contra o Volta Redonda no final de semana. Ontem também foi um jogo bom para colocar em campo atletas que estão voltando de lesão, de problema físico. A Arrascaeta contra o Volta Redonda entrou durante o jogo, ontem também entrou durante o jogo. O Luiz Araújo entrou durante o jogo, entrou muito bem, que é um jogador que também teve um problema de joelho, ficou fora na reta final do ano passado, e ontem entrou e deu assistência para os 2 gols. O Cebolinha também voltando depois de um bom tempo, teve uma contusão no tendão de Aquiles, ontem foi titular, saiu no início do segundo tempo, então também serviu para isso, né? Para aos poucos colocar de volta Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha, jogadores que estavam lesionados. É provável que no jogo com o Botafogo o Felipe coloque a equipe que jogou contra o Volta Redonda, que para começar o ano é o time titular do Flamengo, jogadores que estão mais inteiros fisicamente, que não estavam machucados. E o Botafogo tem, assim, a avaliação, acho que tem 2 lados. Claro que o time ficou mais fraco na teoria do que no ano passado, ele perde Almada, Luiz Henrique, perde vários jogadores importantes do elenco, e num calendário como o do Brasil, que é muito pesado, esses jogadores que saíram, eles eram úteis e jogavam com frequência, alguns deles, como o Adrielson. O Adrielson joga a final da Libertadores como titular. O Júnior Santos foi o artilheiro do time na temporada. O Eduardo é um cara que já foi titular e que ajudou em alguns momentos nesse ano. O Marçal jogou bastante na última rodada do Brasileiro contra o São Paulo. Confirmou matematicamente o título, ele foi titular. Então, o Botafogo tem menos opção para rodar e perdeu